Oi pessoal, conforme combinado, eu estou passando aqui para conversar com vocês um pouco acerca do nosso trabalho, que vai ser os passos da experiência filosófica. A gente aprendeu nas nossas aulas que em filosofia é muito mais fácil a gente aprender como se filosofa do que definir o que é a própria filosofia. Sendo assim, a gente vai trabalhar nessa dinâmica que vamos fazer os passos da experiência filosófica. Nós podemos começar com o primeiro passo. O primeiro passo é aquele que a gente costuma chamar de estranhamento ou indagação. É aquilo que acontece quando, na normalidade da nossa vida, no fluir normal do nosso cotidiano, algo nos tira do lugar. Algo nos coloca num outro movimento e nos faz começar a questionar sobre as coisas. Carlos Drummond de Andrade, numa das suas poesias, fala disso, quando ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ou seja, é aquele momento que algo quebra, faz uma interrupção no fluir normal da nossa vida. A partir deste momento, vem o que nós vamos chamar o segundo passo da nossa experiência filosófica, que são os questionamentos, que são os momentos com os quais nós começamos a nos perguntar sobre aquilo que nos tirou do nosso lugar comum, aquilo que quebrou a nossa rotina, aquilo que interrompeu o nosso cotidiano. Então a gente pode pensar alguns exemplos, né? Pense, por exemplo, você de repente se apaixona. O que é a paixão? A paixão é aquilo que mexe com você, aquilo que de repente te tira do lugar, faz seus olhos brilharem, faz você respirar com mais sofreguidão, faz você ficar atento às mensagens que chegam no seu celular, ou seja, que mudam a sua rotina. Um outro exemplo muito parecido dessa quebra que acontece na nossa vida é a morte. A morte, sempre que ela chega de modo inesperado, de modo meio perturbador, mexe com a gente, nos faz questionar sobre uma série de coisas. E aqui a gente chega então nesse segundo passo, que são os questionamentos. É o momento dos porquês. Por quê? Por que eu estou sentindo isso? Por que existe esse sentimento dentro de mim? Qual o sentido disso? E você começa a criar então perguntas filosóficas. Nós já falamos algumas vezes que em filosofia, muito mais importante do que achar as respostas é criar as perguntas. Então eu diria que, por exemplo, esse é o momento central aqui da experiência filosófica. É o momento em que nós estamos criando questionamentos sobre as situações que nos tiraram do lugar comum. E aí, algumas vezes ou não, nós poderemos chegar ao terceiro passo, que é a busca de uma resposta filosófica. Observem esse desenho aqui, né? Há um questionamento, esse questionamento vai se ampliando e de repente, opa, parece que algo se acendeu, parece que algo clareou a nossa mente, a nossa consciência, parece que uma peça se encaixa nesse quebra-cabeça que são as muitas dúvidas e as muitas interrogações da nossa vida. É nesse momento que a gente está dizendo que nós estamos em busca de uma resposta filosófica. Mas lembrem-se, pessoal, em filosofia nem sempre nós vamos chegar numa resposta, né? Porque o mais importante são as perguntas, eu repito. Mais importante até do que as respostas. O exemplo da morte que eu falava. Nós estamos há 25 séculos trabalhando a filosofia e até hoje nós ainda não temos uma resposta filosófica para a questão da morte. Talvez a ciência busque respostas, as religiões já nos oferecem várias respostas, a arte por meio do cinema, por meio da pintura, por meio da música, nos traz algumas respostas, mas a filosofia ainda está numa busca de uma resposta para esta pergunta. Sendo assim, observando esses três passos que são o estranhamento, que são os questionamentos
e que são a busca de respostas filosóficas, vocês vão produzir um trabalho agora, que vai ser apresentado dia 31 de março, dentro das normas do COAP. Então vocês deverão trazer esse trabalho, no qual vocês vão recordar um momento da vida de vocês que fizeram vocês pararem para pensar, que tiraram vocês da rotina. Pode ser um momento alegre, pode ser um momento muito infeliz, pode ser um momento de surpresa, pode ser um momento de susto, pode ser um momento muito emocionante. Vocês vão recordar esse momento e começarem a refletir sobre este momento. Em seguida, vocês vão elaborar um texto sobre essa situação. E esse texto deve conter as seguintes características, ou os seguintes elementos. Vamos pensar aqui. Primeiro, vocês vão descrever o lugar onde ocorreu a situação, a data, as pessoas envolvidas, os diálogos, as sensações. Vocês vão narrar, de fato, o que foi, aquele acontecimento. Logo em seguida, vocês vão pensar nos problemas que este acontecimento, que essa situação levou a você a produzir. Ou seja, as dúvidas ou as perguntas que essa situação despertou em cada um de vocês naquela época. Vocês poderão mostrar no texto de vocês, por meio de perguntas, de questões, quais foram então essas questões tidas como questões filosóficas que envolveram vocês diante da situação que vocês descreveram. E em seguida, vocês vão tentar apontar aqui as respostas a que cada um chegou, se cada um chegou a alguma resposta. Pode ser que tenhamos situações que nós tivemos questões, que nós tivemos uma série de perguntas, mas que nós não chegamos a nenhuma questão. Não importa, você para por aí e coloca no seu trabalho que você não conseguiu chegar a uma resposta ainda daquilo que você vivenciou. Mas se você chegou a alguma resposta, então esse é o momento de fazer esse apontamento, de indicar quais foram essas respostas, para em seguida, no momento final, você produzir uma crítica. Nesta crítica, você deverá dizer em que a sua reflexão pode ser melhorada hoje, nos dias atuais, depois de conhecer um pouco a filosofia, depois de conhecer um pouco a atividade filosófica, no que tudo isso que você viveu, essa situação, essas questões, elas podem ser uma resposta mais filosófica. Então, produzam um belo texto contando essa experiência, essa que foi a sua experiência filosófica, que depois nós iremos partilhar aqui na nossa aula, tá bom? Um bom trabalho e vamos partilhar juntos essa experiência filosófica.